Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Coisas para Miúdos. Eu sou a Natália Marques, psicóloga clínica e estou com Vanessa Neves, psicóloga educacional. Hoje trazemos aqui mais 2 livros, ou na verdade um livro, quer dizer, na verdade são um caderno de atividades, sim, mas na verdade são 2 cadernos de atividades. Sim, pronto, já iremos explorar. Não é? Exatamente. São materiais que nos foram oferecidos pela Penguin e o nosso muito obrigado, porque de facto damos aqui a oportunidade de conhecermos este novo material e que mostrou-se ser muito interessante. Sim, e já vamos explicar porquê. Sim, já vamos aqui descascar aqui algumas coisas, sem, claro, como vocês sabem, abrir os livros totalmente, não é? Até para, primeiro para vos poderem adquirir, não é? E poderem explorar vocês, mas deixar aqui a nossa ótica, a nossa opinião profissional em que é que estes livros podem ser usados. Se a Natália me autorizar, eu posso iniciar aqui a falar sobre isto? A patroa deixa. A patroa deixa. Então, a patroa autorizando, eu vou começar aqui a falar por este caderninho que eu tenho aqui, este livrinho, que se intitula As Emoções do Gastão e que é, na verdade, um caderno de atividades. E aparece logo aqui, não é? O meu caderno de atividades e é muito giro. E porquê? Porque aquilo é muito útil. É um caderno de atividades preparado para crianças dos 3 aos 6 anos. Portanto, é um livro para crianças mais pequeninas e que fala essencialmente sobre o quê? Eu acho que isto é o mais interessante que este caderninho tem. À semelhança de diversos cadernos que existem com este tipo de atividades, qual é o foco? Portanto, este livro tem uma personagem principal que é aqui este unicórnio muito fofinho, as ilustrações estão maravilhosas, estão todas maravilhosas no caderno de atividades. E o Gastão, que é este unicórnio, tem, como à semelhança de todos nós, como à semelhança das crianças, várias emoções. E então todas as atividades do caderno são atividades que vocês já viram certamente e que existem em inúmeras outras coisas, não é? Como, eu estava aqui a ver se encontrava os labirintos, ou a associação de imagens, ou encontrar as palavras, ou que dia é hoje. Portanto, as atividades são atividades que nós normalmente até fazemos com os miúdos mais pequenos, não é? Nesta faixa etária, precisamente dos 3 aos 6 anos, mas todas elas são atividades, que eu estava a falar dos labirintos. E é uma atividade que nós fazemos frequentemente, aliás. Para trabalhar as competências essenciais, eu em particular os labirintos imensas vezes, não é? Especialmente quando estou a trabalhar com crianças com perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, ainda que, pronto, apesar dos desenhos, a ilustração estar toda muito gira, é muito infantil, portanto, a faixa etária dos 3 aos 6 é adequada, se calhar podemos esticar aqui até aos 8, 9, os meus filhos têm 9 e adoraram, acharam que era super giro, portanto, se calhar ainda dá para utilizar, mas depois também se torna muito infantil quando nós queremos também as crianças a colaborarem connosco. Mas há uma série de atividades que nós usamos frequentemente, como a associação de imagens, como o cruzar, a palavra corresponde ao quê, só que todas as atividades, todas elas têm a ver com as emoções neste caso, do Gastão, não é? Que o Gastão está triste, ou que o Gastão, ou como é que está, olha, este agora aqui abri a meteorologia do coração, não é? A meteorologia do coração e depois o Gastão sente-se mal ou não se sente mal, portanto como é que ele se sente, e depois criam também, pois é, em vez de criar a própria meteorologia do seu coração, portanto são atividades que podem ser feitas com as crianças. Não tem que ser sempre por técnicos, obviamente, por profissionais da área. Acho que é um caderno muito interessante para os pais fazerem em casa com os filhos. É muito interessante para levarem férias, normalmente com estas atividades, para fazerem estes livrinhos. Então é um livro muito interessante. Depois puxa aqui a falar sobre estas questões tão importantes. E já vamos perceber que há aqui uma sequência neste nosso vídeo, não é? Para falar sobre as emoções, não é? E é uma ótima porta, não é? Que se abre para poder falar das emoções de uma forma lúdica, tranquila, sempre com o foco no Gastão, o que é uma coisa, nesta faixa etária, ainda importante, não é? Portanto, quando nós tiramos aqui o foco da criança em si, não é? Sim. E ela se representa noutra personagem, neste caso é o Gastão, o que nos dá aqui a abertura para falar sobre as emoções da criança. Portanto, adorei, recomendo, porque é mesmo muito giro. Sim, e de facto lá está, os pais, como é natural, acabam por estar sempre muito preocupados por trabalhar aquelas competências que são essenciais no pré-escolar, não é? Aqui a nível até pedagógico, a nível das competências básicas para a aprendizagem, e aqui temos um 2 em 1.
não é? Sim. Que este trabalho... E todas as atividades são neste sentido, portanto, o foco e o tema principal é de facto trabalhar as emoções. Às vezes, olha, também crianças com PHDA, mas outras problemáticas também, não é? É muito frequente nós utilizarmos uma estratégia também que é a sequenciação de imagens. Portanto, construir a história, não é? Ter vários cartões de imagem e depois construir a história. Neste caso deste livro de atividades, existe uma atividade também assim, e é porque o Gastão está zangado. E está zangado porquê? Então vamos ordenar a história e descobrir porquê. Portanto, todas estas atividades são sempre à volta de uma emoção, o que dá espaço para falar sobre isto. Eu acho que isto é o mais importante deste tipo de coisa. É quando tens um livro de atividades perfeitamente normal, que poderia ser, sem ser falado de emoções, ser o príncipe quer encontrar a princesa, podia ser qualquer um que encontra, não é? Frequentemente, podia ser qualquer um que não tem às vezes um tema organizado, a não ser ou que as princesas, ou os super-heróis, ou o futebol, ou o que seja, não é? Só que este é sobre as emoções, é uma ótima porta de entrada para também, e em contexto clínico, não é? Em contexto de acompanhamento e consulta, poderem perceber também porque é que a criança se calhar está a reagir de determinada forma, ou como é que ela reage a determinadas emoções, ou se sente que pode falar sobre elas, ou que sente que pode partilhar também o que está a sentir, ou como é que ela faria se estivesse no papel do Gastão naquela situação, mas sempre de uma forma muito lúdica, e eu acho que é espetacular e é essencial para saber trabalhar assim, principalmente com estas faixas etárias, não é? Dos 3 aos 6 anos. Olha, eu vou-te dizer, ele é super, eu acho que se ele tivesse tipo na bancada, né, à venda, era tipo só pelas cores, só pela... Pode ser uma sugestão de marketing para vender o Gastão em versão boneco. Sim, para ações de intervenção. Eu comprava. Sim, não, mas ele é muito giro. Porque agora que diz isso, ainda era mais interessante para depois uma das estratégias de intervenção muitas vezes também, não é? Com a boneca, por norma, não é? Sim, sim. Aqui poderia ser o Gastão. Fica uma sugestão de marketing aqui, pá, pega. Ok, agora temos aqui um outro livro e eu vou-vos ler o que diz na parte de trás do livro, que está acessível a toda a gente. Vou-vos ler isto porque vai fazer aqui uma introdução àquilo que eu vou dizer. Portanto, olá, se calhar já me conhecem, sou o irmão do teu diário das emoções. Portanto, quis pegar neste ponto porque, de facto, este é um segundo livro, é uma sequência, ou seja, é um pouco diferente do primeiro, mas vão na linha um do outro. E vou deixar-vos aqui também mais um ponto, que é, começo por vos propor que escolham quem faz parte desta família das emoções. Pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos, madrastas ou padrastos, pais de acolhimento. Depois é deixarem-se guiar na descoberta emocional. E dou-vos esta parte porquê? Este livro é super interessante. É um livro para acompanhar as famílias durante as 52 semanas do ano. Porquê? Porque ele está criado como se fosse um diário. É uma espécie de diário... Uma agenda. Uma agenda, sim. É um mix, pronto. Em que podem ir registando de acordo com os diferentes elementos da família. Isto é um trabalho para ser feito em conjunto. Mas não é só o facto de ter esta possibilidade deste registro. É um livro que está estruturado de forma que, caso hajam dúvidas, também há aqui um pequeno glossário, não é? Uma pequena explicação de algumas emoções que possam surgir no dia a dia e que possam ter de ser esclarecidas, não é? E estamos a falar aqui de literacia emocional, que é muito importante, e portanto que pode ser consultado no mesmo livro. E depois, isto também achei giríssimo, que é o cartão do cidadão emocional da família, em que se faz o registro de cada membro que vai ser, que vai acompanhar o registro neste livro, que lá está, como diz atrás e muito bem, não tem que ser uma mãe, pai, etc. Pode ser os elementos que escolherem e que sentem que iriam beneficiar de utilizar este livro e, portanto... Nós nunca falámos no outro, pois não? Não, nós nunca falámos no outro. Não. E não disseste ainda de quem é que é ser. Pois não, e tu também não. Mas, e este também, nós não temos também os outros livros. Este foi traduzido, deixa-me cá ver aqui, este foi traduzido pela Lucília Filipe, não é? E ele foi todo feito por uma ilustradora,
bem, que é especialista em sofrologia, um método que aplica em ensino pré-escolar e, portanto, ele depois foi todo traduzidinho, mas e é todo desta ilustradora. Ok. Mas este caderno de atividades também pertence a um conjunto de livros que, muito sinceramente, eu também não conheço. Aliás, conheço de saber que existe, mas não conheço em termos de exploração dos livros, mas isso não invalida a utilização do caderno por si só. Sim, e é como este. Eu também não conheço o primeiro, quer dizer, lá está, conheço de saber que existe, mas não o conheço em termos de exploração do livro, mas também sei que não é necessário termos o anterior, porque são independentes. Sim. Aqui outro pormenor, que também é interessante, é, deixem-me só chegar lá, este livro é muito claro e além do cartão do cidadão, ele tem aqui uma coisa que eu achei muito giro, que são frases inspiradoras. E, portanto, num dia em que estejam a precisar de um boost emocional, são sempre boas leituras, que são estas frases. Olha, posso fazer algumas perguntas sobre esse livro? Tu já disseste que é um livro para a família, para fazer aqui em conjunto e, portanto, é aqui uma construção. Esse livro, na verdade, acaba por ser uma construção familiar, não é? Sim. E de abertura, novamente, não é? Portanto, por isso, há pouco estava a dizer que havia aqui uma linha de falar sobre as emoções. Mas o livro pertence à família ou acaba por pertencer a uma pessoa que depois escolhe os elementos da família com quem quer construir o livro? Pode ser de várias formas, não é? Era isso que eu te ia dizer. O livro... Porque ele é perfeitamente adequado também aos mais novos. Sim, sim. Aliás, se vocês virem, vou abrir esta página, que acho que à partida nós não estamos aqui a fazer spoiler do livro, mas tem mesmo os mais novos, os crescidos. Portanto, isto daquilo que eu senti ao explorar o livro, e tu própria, depois ao longo das semanas, tu tens o espaço do registro de ambos, dos crescidos e dos mais novos, portanto isto será para ser construído em conjunto. Eventualmente não invalida que seja a criança a pedir à família. Sim, ou a jovem. É interessante haver este tipo de abordagens e, portanto, haver espaço para as duas faixas etárias, ou para as três, se calhar, em alguns casos. Sim, não é? sim. Porque é que eu acho que é muito interessante? Porque eu acho que nós temos vindo a mudar culturalmente esta questão de não se falar nas emoções. A verdade é que nós somos, ainda fomos muito educados, se calhar a maioria de nós estivermos aqui nesta faixa etária, os mais velhos ainda mais, de não poder exprimir as suas emoções. Porque a pessoa não pode ter, a menos que seja felicidade, e também é bom que não seja em excesso, não é? Porque se a pessoa está demasiado feliz também se passa qualquer coisa. Sim, portanto, sim. nós somos sempre castrados, não é? Ao longo do nosso crescimento, depois é inevitável que o façamos às vezes um bocadinho com as crianças, não é? Com os nossos filhos, e portanto é muito interessante dar aqui espaço a livros destes que permite que a família em conjunto, independentemente da faixa etária, possam falar sobre isso, não é? Sim, sim, sim. Porque não é pouco frequente, não é? Esta é assim daquelas básicas, não é? Quantas vezes e qual de nós é que nunca disse a uma criança, mas estás a chorar porquê? Então não. E até nós, não é? Sim, é extremamente estás automático. A chorar porquê? É extremamente automático. E o porquê não é no sentido de vamos nos sentar e perceber porquê. É o porquê. Não há motivo para chorar. Exatamente. É até quase não há motivo uma desvalorização. Exatamente. Sim, exatamente. Sim. E tu sabes o que é muito interessante neste livro? Ele está construído para haver um trabalho de três maneiras. Um trabalho diário, em que há uma tabela para se fazer um registro diário das emoções. Há depois um registro que é o mais alargado, que é o registro semanal, mas há depois um registro mensal, ou seja, o registro mensal aqui está construído para que seja uma reflexão das coisas que aconteceram durante o mês. Portanto, houve de facto um registro semanal, mas depois então vamos lá fazer aqui uma retrospectiva, uma síntese, não é? E até vejo muito isto, o ponto de situação para se depois passar para o mês a seguir e depois já se ter aqui outra forma de agir. Sim, se calhar quando chegam ao final do ano vão haver aqui várias oscilações, o que é perfeitamente normal. Normal, claro que sim. Não está sempre feliz, não está sempre triste, não está sempre em stress, não está sempre relaxado, portanto há aqui uma série de oscilações que vão havendo ao longo do ano. Continuo a achar que o mais interessante de facto é poder sentarem-se em conjunto, não é? E há aqui uma parte para isso.
E há aqui uma parte sobre, para isso. Todo ele, se fores a ver, não é? Bem, todo ele, sim, mas há aqui uma parte muito gira que diz que querem conhecer-se ainda melhor e então são um conjunto de perguntas que os miúdos podem fazer aos graúdos. E então, lá está. Isto não é, pelo menos isto é interessante, desculpa interromper, mas já vou dizer, o que é muito interessante, não é? Porque quando nós crescemos, e eu vou-me colocar no mesmo patamar, porque nós acabamos por muitas estratégias que temos, depois também cometemos os nossos erros, quando se cresce, não é? Há um discurso também muito frequente que se tem com os miúdos, que é eu já tive a tua idade. Sim. Pois já, então diz-me lá, quando tinhas a minha idade, o que é que fazias? Sim, sim. E se gostaste quando ralharam contigo, ou quando chamaram a atenção, ou quando desvalorizaram o que sentiste. Isto é bom porque também ajuda a que os adultos, não é? Que os tais graúdos, vão à sua infância outra vez, recuem novamente à sua infância, àquilo que sentiram na sua infância, não é? E se calhar até vão perceber muito melhor os pequenos que têm à frente. Exatamente. E reagir muito melhor também às emoções dos pequenos. Exatamente, que depois pode fazer a ponte para o outro conjunto de perguntas que tem cá, que é perguntas dos graúdos aos miúdos, que é, então, o adulto dirigir-se à criança e fazer aqui algumas perguntas que vai ajudar também a que o adulto tenha percepção daquilo que a criança jovem, os mais novos, os miúdos, estão a sentir. Sabe-se muito giro, é miúdos, é como nós, coisas para miúdos. É muito giro. E eu ouvi recentemente um episódio de um podcast que essas perguntas tinham sido feitas a duas miúdas. Que giro. As filhas dessa senhora, por acaso. Sim. Foram feitas pelo pai. E esta senhora que nós não dissemos ainda quem é. Portanto, isto é um livro da Catarina Raminhos e Ana Mota Veiga. Portanto, eu recomendo, eu estou mega fã. Confesso-te que depois de o explorar pensei, tenho mesmo de fazer isto lá em casa. Quer dizer, se bem que vou ter que fazer os dois, uma vez que tenho um piolho de 5 anos, é isso, pá, porque eu pensei, por acaso o que eu pensei assim, pá, o mais novo ainda é muito bebê, né, porque ele tem 1 ano e meio, e portanto ele não podia ser incluído nisto, não quer dizer que não possa depois comprar novamente o livro. Mas eu acho que este é o adequado para os dois. Mas sim, este é o adequado agora e vou deixar este para... Este seria para a idade dos meus filhos. Sim, para a idade dos teus filhos, para a idade dos meus sobrinhos. Já seria muito difícil. Os teus filhos têm agora 9. Lá está, a minha sobrinha tem 9, o meu sobrinho tem 11. Sim. Portanto, sim, e eu por acaso também me imaginei a fazer isto com os meus sobrinhos. Lá está, tia sobrinhos, não é? Sim, eu acho que o mais importante aqui com este material, não é? Com estes materiais, é de facto a possibilidade de haver aqui um momento de partilha. Sim. Sem filtro, sem culpa e totalmente à vontade, aberto. Não é? Eu acho que isso é o mais interessante quando há este tipo de material, nós podemos agarrar e estas coisas começarem a falar naturalmente, sem nós continuarmos a ser educados para reprimir emoções, não é? Sejam elas quais forem. Exatamente. Olha, estou fã. Também. Não é? Vou tentar não usar os autocolantes que aqui vêm. Acho que vamos ter que arranjar mais 2 ou 3 desse livro, manter aqui o intacto, mas eu sei, dá logo vontade de chegar aqui. E tirar e colar e brincar. Eu sei, é muito delicioso. Realmente, a parte boa de nós estarmos com miúdos. É um material que é sempre espetacular. E nós podemos deixar a nossa criança interior ficar para fora muita vez, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É a parte gira. Deixem também a vossa criança interior ficar para fora. Explorem, adquiram. Exatamente, sejam vocês miúdos ou graúdos. Gostei disto de miúdos e graúdos. Acho que vamos adaptar aqui o graúdos também, não é? Talvez. E portanto, é isto. Obrigada. Obrigada por assistirem e façam like. Partilhem. Mais uma vez, estão super à vontade para darem-nos sugestões de materiais para nós trazermos. Colocarem questões. Sim, e há outra coisa que é, vocês digam-nos aquilo que também já acharam sobre o material e isto é quase uma espécie de intervisão sobre estes materiais, dando a vossa visão e depois nós teremos a nossa. É sempre um conteúdo, uma oportunidade de nós trazermos para cá para mais um episódio. Certo? Certíssimo. Obrigada. Então vá, obrigada!